Aí. O pessoal tá voltando aí. Semana que vem Nossa, nós não vamos precisar mais disso. esses fones, tá? Eu chego no final do dia, minha orelha tá. Minha cabeça tá explodindo. Não, o buraco da minha orelha vai ficar desse tamanho, né? Toda hora fica assim o dia inteiro. Olha, as orelhas vai ficar assim por causa da máscara, né? E o buraco da orelha vai ficar desse tamanho, então fica enfiando fone de ouvido lá dentro. Ai, ai. Mas eu tô. Tá legal até o conteúdo do populismo. É, depois nós vamos falar da ditadura, que também é um outro assunto muito, né, muito polêmico, principalmente na sociedade brasileira. Na verdade, o que não é polêmica no Brasil, né? Posta alguma coisa lá no Facebook, você vê 5 minutos. É, Eu já não tenho nem paciência para ficar vendo o Face, porque eu me irrito. Aí eu fico bravo, eu estresso, eu. Ainda bem que nem Facebook eu uso, só para entrar em outro aplicativo mesmo. Aí eu não entendo que pois é, no joguinho. eu não, eu É. não, eu não entendo o que o povo escreve, porque tem gente que escreve muito mal, né? Não dá para entender, não dá para ter coerência. Ai, ai. Então vamos lá, pessoal. Mais alguém que gostaria de falar alguma coisa a respeito? Né? Né? Então, carisma é muito importante, né? Carisma é a questão, mas eu acho que o que é mais importante do fenômeno do populismo é essa questão mesmo de querer ser um líder carismático, né? Que é uma das coisas que mais, né, chamam a atenção para a questão do populismo, né? Falar muito de nacionalismo, né, de muito amor à pátria, essas coisas são elementos que chamam a atenção para esses líderes. E uma coisa que também eu acho que não sei se ficou claro para vocês, ser nacionalista é praticamente todos os governos têm um vínculo de nacionalismo, né? Essa aproximação com o outro, né? Você pode ver até na sala de aula. O professor também, tem professor que é mais querido, tem professor que é menos querido, tem professor que está com, né, que está mais próximo. Não estou falando de uma questão nacionalista, mas dessa questão de ser mais carismático, que é que alguns governos conseguem ser mais carismáticos, outros governos conseguem ser menos carismáticos, né? Não estou dizendo que professor é populista, tá? Mas só para vocês entenderem a respeito dessa questão da proximidade com o outro. Então vamos lá, pessoal. A América Latina não foi palco dos conflitos da Segunda Guerra Mundial. Né? A gente viu que nós só fomos com uma força expedicionária lutar lá em Monte Castelo e tomar uma estrada estratégica lá junto com o 35º Batalhão de Infantaria da Flórida. Né? A gente nem foi também sozinho. Nós fomos anexados, fomos para os Estados Unidos, entramos para os batalhões deles lá e o Pedro está derrubando a parede ali. E, ao mesmo tempo, né, vocês escutaram? E, ao mesmo tempo, e nem é aqui de casa, é o do vizinho. E, ao mesmo tempo, ele, aqui na América Latina mesmo, né, nós sofremos a influência dos Estados Unidos, após a guerra, no período da Guerra Fria, porque implantando ditaduras militares que são geralmente de direitas, evitaria, né, qualquer tipo de pensamento socialista que pudesse se infiltrar aqui na América. Você viu que perseguiram grupos, né? Mandaram agora esqueci o nome dela. O Júlio Prestes de volta, né? Foi preso, que era um líder do Partido Comunista do Brasil, colocou o líder do Partido Comunista. Então, enquanto estava o militarismo aqui no Brasil, se evitou, né, a possível influência da União Soviética aqui nessa região. E nós ficamos atrelados ao capitalismo, certo? Então, vamos lá, pessoal. Os países latino-americanos tiveram menor destaque nos confrontos da Guerra Fria. Isso não significa que esses acontecimentos não tenham influenciado a cultura, a política, a economia latino-americana. Vale lembrar também que os eventos da crise de 1929
se fizeram sentir sobre esses países. Assim, os problemas econômicos e as disputas ideológicas entre capitalismo e socialismo, aliados a fatores internos como desemprego, crise econômica, contribuíram para a emergência de regimes de governos populistas e de ditaduras militares ao longo do século XX. Então, quanto mais pior está a situação de uma população, é mais fácil aparecer líderes populistas, com características populistas mais marcantes. Porque lembra que a gente viu que uma das características dos governos populistas, né, é a questão do pegar muito forte nas campanhas políticas naquilo que mais aflige a população. Se a população está passando fome, é falar em resolver a questão da fome. Se é violência, é resolver a questão da violência. Se é desemprego, é resolver o desemprego. E vocês podem observar que, geralmente, eles tocam muito nessas questões. Né? E é assim, é tipo um chavão, né? E a gente acredita realmente nas promessas, né? Porque parece ser tão verdadeiras. Né? Você quer ver no Brasil, no período que tinha os showmícios. Eu garanto que de vocês, nunca ninguém de vocês vira um showmício. Mas pergunta para os pais de vocês. Aí em Montevidéu mesmo eu fui. Logo em 2002, quando eu mudei aí, eu fui num showmício. Lá no Tiúba. Era um carro de som, tinha músicos, a população tudo na rua, né? Aí teve o discurso das lideranças políticas, mas ninguém prestava atenção em nada. Só prestava atenção quando o cantor cantava. Aí o candidato vinha, discursava, e cada candidato fazia um. E muitas vezes um marcava no mesmo dia do outro. Aí um oferecia churrasco, o outro estava oferecendo galinhado, o outro ia e matava um boi para distribuir para o povo, para chamar mais gente. Se o outro chamava um cantor, o outro cantor era chamado por outro. Vocês não lembram aqui em Rio Verde mesmo? Teve um ano que teve um showmício aqui que veio Zezé de Camargo e Luciano. Um show de R$140 mil. Você sabe quanto que é o salário de um prefeito? Para durante a campanha política ganhar salário de 20 mil, quantos meses ele não vai ter que trabalhar para pagar o que ele vai gastar num único showmício contratando um cantor de R$140 mil? Então, o que a gente já imagina? Que o governo dele não vai ser muito correto, né? Para poder ganhar tanto dinheiro assim, né? Então, é umas coisas muito óbvias. É a gente que não percebe isso antes. A gente parece que fica assim, com a viseira e não consegue fazer esses discernimentos das coisas, né? O cara ganha menos durante o ano, os mandatos dele, né, durante os 4 anos de mandato, ele não vai conseguir ganhar o que ele gastou. Então, o que a gente espera de um político assim? Né? É uma coisa tão óbvia, tão clara, mas parece que a gente fica cego diante das conversas, né? Parece que a gente não consegue analisar, certo? Então, olha só, o período entre as 2 grandes guerras mundiais, de 1918 a 1939, caracterizou-se por uma intensa polarização ideológica e política. Assinale a alternativa que apresenta somente elementos vinculados a esse período. Pessoal, no final da aula, eu vou descartar a minha chamada anterior e vou permanecer com a chamada do final da aula agora, tá? Porque muita gente está com essa brincadeira de participar do primeiro horário e depois vaza na braquiária, né? E aí larga a gente aqui sozinho. Né? Eu não gosto de ficar sozinho. Então, vou fazer chamada de novo. Então, depois, olha só. Eu gosto de ter pessoas aqui junto comigo, mesmo que online, né? Mas eu gosto de ter. Eu gosto que as pessoas apreciem a minha beleza. Oi, gente. Ah, tinha um fio de cabelo. Olha, tem um fio aqui, ó, rebelde. Ai, tá. Fora as brincadeiras, vou voltar aqui para a gente fazer essas 2 questões. Então, vamos lá. O período entre as 2 grandes guerras mundiais, de 1918 a 1939, caracterizou-se por uma intensa polarização ideológica e política.
Assinale a alternativa que apresenta somente elementos vinculados a esses períodos. Quais que foram os acontecimentos aí que estão entre a Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial? A Guerra do Vietnã não é, porque foi em 1967. E a Guerra Civil Espanhola, Essa foi. nazifascismo e quebra da Bolsa de Nova York. Não, a queda da Bolsa de Nova York foi em 1929. Ah, é verdade. A crise do... O novo ideal dos Estados Unidos lá é... Não, também não foi. Foi antes da crise. Deixa eu ver, o que mais? Queda da Bolsa de Valores, quem que falou? Eu tinha falado, a C. Está em 1929, né? Então quer dizer que está entre esse período aí. O que mais? Nazifascismo. Nazismo e fascismo, 1936. Né? Então também está. O que mais? Guerra E a Civil. Guerra Civil Espanhola. Exatamente, que o Hitler foi testar as armas que depois ele usou na Segunda Guerra Mundial. Então é a letra C. C. A número 2. A respeito da era Vargas, de 1930 a 1915, assinale as afirmações a seguir. Número 1. Vargas chegou ao poder em 1930, prometendo eleições diretas para a presidência. Entretanto, governou por 4 anos antes das eleições indiretas de 1934. Ele deu o golpe em 1930, tomou o poder do Washington Luiz, São Paulo, que tinha ganhado, né? E prometeu que dentro de 2 anos ia ter eleições com a nova Constituição. E que as eleições iam ser diretas. O que significa isso? O povo vai votar e escolher. Ele só fez eleições em 1934, ele ficou 4 anos enrolando o povo, e quando fez as eleições não foi direta, foi indireta. O que significa? E quem votou para presidente foi os deputados, e automaticamente votaram nele por causa do quê? Né? Deve ter prometido alguma coisa para ele ganhar tão facilmente as eleições. Por que ele tinha medo do povo votar nele? Então, a número 1 está correta. Número 2. Para agariar o apoio da população, Vargas nomeou cafeicultores paulistas para compor o seu ministério. Ele não tinha rompido com São Paulo? Deu um golpe em cima de São Paulo, né? Então, automaticamente, quem que ele colocou para governar São Paulo? Os militares, que se revoltaram mais ainda com ele, né? Porque os paulistas queriam um governador paulista e nem isso ele deixou, né? Então, quer dizer que a 2 está errada. E a 3. Por meio da propaganda, Vargas difundiu as suas realizações com o objetivo de ganhar apoiadores para a sua permanência no poder. Lembra que ele usava muito rádio, né? Aquele tempo não tinha televisão ainda, mas ele usava muita propaganda, o rádio, para falar dos feitos dele. Sempre gostava de postar fotos dos eventos que ele participava, né? Sempre falava na Voz do Brasil todos os dias com o povo. Né? Era rádio porque não tinha internet e porque não tinha televisão. Né? Mas era o veículo de comunicação da sensação do momento, né? A Voz do Brasil. Então tá, a letra D. Pessoal, ficou claro a questão do populismo? Né? Então, o populismo surgiu. O populismo ele é um fenômeno político, né? Que ele não importa. Eu só vou fazer um resumão rápido aqui. Não importa se é direita ou esquerda. Não importa se o governo é liberal ou se ele é protecionista, né? O que eu quero dizer com isso? Não importa se ele deixa o capital estrangeiro entrar, se ele cria competição entre as empresas, como neoliberal,
ou se ele é protecionista como Vargas, que não deixava vir empresas de fora para não quebrar as empresas brasileiras que ainda eram fracas. O objetivo mesmo é a questão de sempre ou estar de um lado ou estar do outro, né? Ou é protecionista ou é liberal, tá? Pode ser desenvolvimentista também, como Juscelino Kubitschek. Lembra do slogan do Kubitschek? Acho que não, que nós não estudamos ainda, a gente vai estudar isso depois, né? Mas o Kubitschek tinha o que construiu Brasília, ele tinha um slogan que era desenvolver em 5 anos os 50 anos que não foi desenvolvido o Brasil. Tudo que não foi feito em 50 anos, ele queria fazer em 5. Tá? Tinha também o Jânio Quadros. O Jânio Quadros tinha uma propaganda muito engraçada, pessoal, porque ele tinha uma vassoura. Né? Ele tinha uma vassoura que ele dizia que ele ia varrer toda... Ó, aquele tempo já se falava em varrer corrupção. Né? E o símbolo da campanha dele era a vassoura. Tinha até a musiquinha. Depois, se eu achar ela, eu vou postar para vocês. Varre, varre, vassourinha. E era uma marchinha de carnaval. Fazia o maior sucesso, né? Era varre, varre, vassourinha. E é uma musiquinha bem balada. Tá? E essas musiquinhas também pegam, sabe? E elas acabam sendo cantadas pelo Brasil inteiro, né? Sabe aquelas musiquinhas que pegam? Eu, por exemplo, da última campanha política em Montevidéu, tenho uma música que não me sai da cabeça, porque eu ia esperar o ônibus e todo dia um carro de som passava cantando a mesma música. Aí ficou aquilo na minha cabeça, até hoje eu lembro. Né? Então vamos aqui. Outra questão que a gente coloca é a questão do ser carismático, né? A questão da persona, eles gostam muito de ser reverenciados pelo povo, fala em nome de uma nação, como se ela fosse totalmente homogênea, né? Resume os problemas sociais a poucas questões, né? Como se não fossem distintos para cada grupo social, como se toda a população sofresse com as mesmas mazelas e as mesmas dificuldades, né? E, ao mesmo tempo, eles gostam de burlar as instituições, né? Eles não gostam de obedecer às leis que já são definidas para o país, né? Eles querem mudar essas leis, mas não é assim que funciona, certo? Então, é só essa questão, tá ok? Nós vamos só ver agora o populismo no México, rapidão, vou fazer a leitura, ele é muito simples, a gente conversa sobre ele e daí a gente pode deslogar já, ok? Mesmo que se não dá o horário, mas tá ótimo por hoje. Então vamos lá, pessoal. O principal nome do populismo mexicano foi Lázaro Cárdenas, que assumiu o poder em 1934, mantendo-se na presidência até 1940. Seu governo promoveu uma série de medidas que beneficiou a população mais pobre do país, alguma delas já prevista desde 1917 na Constituição, mas que nunca chegaram a ser implantadas de fato até então. Então, assim, em 1940, quando Cárdenas tomou o poder, o que ele fez? Ele colocou algumas leis que melhoraram a economia do país, que ele era protecionista, então foram leis que, por exemplo, quando ele quis que as empresas estrangeiras que exploravam o petróleo no México aumentasse o salário dos trabalhadores. Elas não quiseram. Sabe o que ele fez? Ele tomou as empresas. Falou, ó, vocês não têm mais nada aqui, tchau para vocês. Agora nacionalizou. Quando ele nacionalizou, a população pobre foi toda em cima dele. Por que a população foi? Foi para abraçar. No sentido assim, a gente ama o nosso líder. Porque você imagina um presidente que acaba com a exploração do capital estrangeiro e que traz as indústrias de volta para o país e que o principal produto de exportação, que é o petróleo, vai ser explorado agora por empresas nacionais e todo o lucro vai ficar para o país. E, além disso, aumentou o salário dos trabalhadores. Não tem como a população trabalhadora ir contra um governo desse, que está ajudando assim. Criou leis trabalhistas, como Getúlio fez, né? Vinculou o sindicato, só que eles são sempre espertos. Eles criam as leis trabalhistas, ele organiza a classe trabalhadora no sindicato, mas, no entanto, quem que escolhe o presidente do sindicato é eles.
Porque para que não dê problema de greve, de reivindicações a mais do que aquilo que já foi proposto, né? E o povo que falta tudo, quando oferece alguma coisa, agradece, né? Então, e isso foi um dos motivos, né, que derrubou o Gardenas do poder. Por quê? Porque quando ele começou a tomar medidas que melhorou a situação do povo e o povo foi para cima dele, a esquerda, o que aconteceu com a elite rica? Hein, pessoal? Ficou tudo de orelha em pé. Ou seja, ficou tudo assustada. Porque se o governo está indo para o lado da esquerda, né? Geralmente se liga à esquerda às ideias o quê? Socialistas, né? E em 1940, o socialismo já é uma realidade lá na Rússia. A Guerra Fria ainda não tinha começado, que começou após a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra, 1945. Mas o socialismo já é uma ideia muito recorrente e que já é falada no mundo inteiro devido ao fato da Revolução Socialista Leninicista, que foi promovida pelo Lenin e os bolcheviques, em 1917, que prometeu terra, pão e paz para todo mundo, né? Então, as ideias socialistas já estão aí. Aí, agora, o Gardenas indo para o lado dos pobres, os pobres apoiam o Gardena e dá a impressão que ele está indo para o lado da esquerda e está deixando a direita de lado, né? Aí a direita faz o quê? Vira oposição. Quando vira oposição, começam os conflitos, porque daí tudo que o governo faz é alvo de crítica da oposição, né? Isso cria uma estabilidade política, né? Tanto quando é em relação à esquerda para a direita, quanto é em relação à direita para a esquerda. Essa estabilidade política do governo não conseguir manobrar as duas classes sociais e trazer elas para junto dele, acaba que criando uma estabilidade. E sem apoio popular, esses governos caem. Eles não conseguem ficar no poder, né? Porque a economia não desenvolve, né? Porque é muito conflito. Se faz uma coisa, um grupo gosta, mas o outro não gosta. Aí começa toda a bagunça. Então, esses governos geralmente não funcionam, certo? Porque tem muitas reclamações, né? De um lado ou de outro. Se agrada um, desagrada o outro. Se agrada o outro, desagrada o outro. E aí não tem como você contornar a situação, certo? Cerca de 250 mil mexicanos saudaram o presidente após o anúncio da nacionalização das empresas de petróleo no país, como eu falei. Ele pediu para elas aumentarem o preço do salário. Ele não quis aumentar, elas não quiseram aumentar, ele pegou e falou, então vocês vão embora e as empresas passa a ser do México. E aí ele aumentou o salário, tá ok? Muitas das coisas que ele fez, pessoal, não foi nem não foi nem pensada por eles, porque ele entrou lá em 1940. Muitas coisas já estavam escritas na Constituição como leis em 1917. Só que os políticos não tinham feito ainda, não tinham colocado em prática, tá? E ele teve peito para colocar em prática. Então, o que eu quero que vocês entendam, só para a gente fechar aqui, o que eu quero que vocês entendam, só para a gente fechar aqui, é o fato de que, quando ele entrou no poder, ele melhorou a situação da classe operária, a classe operária foi para o lado dele, deu a impressão que ele era de esquerda e a classe rica se revoltou contra ele e virou oposição. Isso ficou claro? Sim ou não? Tá gente, claro. vocês entenderam ou vocês estão assustados? Sim. Ah, tá, ótimo. Então é isso, pessoal. Por hoje a gente para por aqui. A partir da próxima aula a gente discute o populismo na Argentina, que a gente já viu bastante lá na última aula. Tá? Então, tchau para vocês. Bom final de semana. Estudem bastante. E Tchau, Márcio. Segunda-feira a gente está no outro aplicativo, né? Que é o Meet. Tá? Então, Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Márcio. cadê o menino dançando?
Oi! Tia Shirlene vai amar ver você dançando. Eu vou mandar o vídeo, eu vou cortar o vídeo, vou mandar a partezinha que você tá dançando pra ela, que ela vai amar. Vou contar pra tia Shirlene, o que você acha? O quê? Vou contar pra tia Shirlene, o que você acha? Tá ok. Tchau, Sara. Tchau.